Olá, família amada, sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento 100% mais perto da sua verdadeira identidade. Sejam muito bem-vindos ao nosso dia 16 de 100. Espero que você esteja com seu coração aberto, com sua mente aberta, espero que você esteja sedento, com fome, com vontade, com interesse de enxergar a verdade, de se aproximar da luz, de ouvir a doce voz do nosso Pai, de ouvir a verdade que nos liberta de toda mentira, de toda confusão, de todo padrão desse mundo. Eu espero que você esteja com seu coração aberto para que você possa hoje se aproximar da vontade, da visão, do amor que flui do coração do nosso Pai do céu, do seu Criador. Amém? Antes da gente fazer a nossa leitura e se alimentar com o nosso pão do dia, eu quero te fazer uma pergunta. Aonde você está firmado? Você sabe que uma árvore, ela está sempre enraizada, ela tem raízes, e as raízes dela estão sempre enraizadas em alguma terra, em algum solo. E hoje é dia da gente entender que as nossas raízes, elas precisam estar enraizadas, na verdade, do céu, conforme a nossa espécie. Por quê? A raiz, ela vai tirar os nutrientes desse solo. A raiz, ela vai trazer para todo o ser da árvore, até as folhas e os frutos, os nutrientes que vêm deste solo. Então eu quero que você veja uma árvore plantada nos céus. Nos céus. E essa árvore sendo nutrida e alimentada a partir da verdade do céu. Porque esse é o novo tempo e o novo jugo. E a partir do conhecimento de quem nós somos, de qual é a nossa espécie, nós vamos começar a nos alimentar do lugar certo para que a gente gere os frutos conforme esse lugar, o céu. A nossa verdade, a nossa verdadeira identidade, de onde nós viemos. Certo, pessoal? Vamos continuar lendo Gênesis 1. E a gente já falou que o nosso Pai, Ele criou o céu e a terra. Ele criou a luz, Ele criou as águas, Ele fez a terra seca, Ele cobriu a terra de vegetação, Ele colocou o sol, a lua e as estrelas no céu. E a gente parou aqui, não é verdade? Hoje nós vamos ler Gênesis 1, 19. Na verdade nós até lemos nessa parte, passaram-se tarde e amanhã. Mas a gente vai repetir. Gênesis 1:19. Passaram-se a tarde e a manhã, então dia, porque nós somos do dia, nós somos filhos da luz, e esse foi o quarto dia. Portanto, a gente vê Deus ele falando sobre a terra, sobre a criação, né, dos céus e da terra. Mas ele criou a luz, depois ele fez as águas, o firmamento das águas, e aí ele fez a vegetação, a terra, enfim, criou a terra. O número 4 geralmente está associado à terra. A terra, tá? E aí, a gente pode lembrar de alguns momentos onde, por exemplo, Jesus esteve nessa terra, e o número 4 foi mencionado. Por exemplo, quando Lázaro, ele ficou 4 dias no sepulcro. Já vamos até ler essa passagem e falar mais sobre isso, mas, sabe, o nosso Pai grandioso, o nosso Pai santo, perfeito, o nosso Pai criador de tudo isso que os nossos olhos podem ver e além do que os nossos olhos não podem ver, Ele nos deu uma grande honra. Ele cuida de nós, Ele se preocupa com a gente, Ele ama a gente, Ele deseja a gente. Ele fez toda essa terra para nós, Ele fez toda essa terra de presente para nós. A gente já falou sobre isso, inclusive acho que foi até o primeiro dia do nosso treinamento. E sabe, o nosso Pai, Ele deu também pra gente
uma responsabilidade de governar, né, de conduzir aqui. Como que vai ser essa terra? Como a gente vai lidar com essa terra? E ele nos colocou aqui para que a gente conduza essa terra conforme os padrões do céu. Certo? Entendido? E a verdade é que o nosso Pai, ele precisa que o nosso coração seja como um coração de criança. Ele dá sabedoria e poder para quem o agrada, para quem ele quer, não é verdade? Ele dá fome, sede, interesse pelo reino para quem ele quer. Mas a verdade é que o número 4, ele é como se fosse um apontamento para todas as direções. Isso significa que não existe um lugar tão profundo, um lugar tão escuro que o Senhor não possa chegar e que o Senhor não possa habitar. A verdade é que hoje a gente precisa abrir o nosso coração e a nossa mentalidade para enxergar a vida de Deus entrando, chegando em todo lugar, nos 4 cantos, soprando sobre os 4 cantos. A verdade é que a gente precisa acreditar que o nosso Pai, ele pode ir nos lugares mais profundos e nos lugares mais escuros, e ele pode entrar e fazer tudo se transformar. Ele pode. Ele tem esse poder. Sabe, isso significa que a gente pode sair um pouco da gente, porque essa é a vontade do nosso Pai, como nós dissemos acho que na penúltima aula, sobre a gente se esvaziar de si mesmo e fazer a vontade dele. Quando ele entra em nós, quando ele está em nós, a vontade dele é que a gente deseje, ame o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, assim como nós desejamos que a vida dele viva em nós, nós também podemos desejar, orar, pedir, imaginar, visualizar a vida dele em todos nós. A vida dele em todos os corações. Sabe, pessoal? Então hoje o nosso Pai, ele tá querendo levar a gente para um entendimento de que a gente precisa de corações de criança para entrar no reino. Um coração ensinável, um coração moldável, um coração que confia, um coração que crê. Com muita clareza hoje eu quero que você entenda que o seu Pai, ele te vê como alguém que tem esse coração cheio de esperança e expectativa em Deus. Por quê? Porque você conhece Deus, porque você caminha com Deus, porque você conhece o caráter dele, você tem intimidade com ele, você escuta a voz dele, você escuta como é o reino. Quando a gente pede, né, para vir o reino, para ser feita a vontade dele, a gente confia que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando não parece boa, agradável e perfeita, mesmo quando não é do jeito ou no tempo que a gente gostaria que as coisas fossem, a gente pode confiar e ter certeza absoluta que o nosso Pai, ele é perfeito. E esse é o coração que ele espera de nós, dos seus filhos amados. Um coração cheio de esperança, um coração cheio de bom ânimo, um coração que crê, um coração que acredita na bondade do Pai, um coração que acredita na fidelidade, na presença e que o Pai, ele é fiel para cumprir tudo que ele promete, que ele não desampara, sabe, que ele não abandona e que nós podemos acreditar não só sobre nossa vida, mas sobre a vida dos nossos irmãos. E acreditar que o nosso Pai, ele nos deu esse poder e autoridade para acreditar não só sobre a nossa vida, mas também sobre a vida dos nossos irmãos. Então que o Senhor hoje, ele toque seu coração, ele abra o seu coração para você ter essa esperança, sabe? Da vida de Deus em cada coração. Das pessoas que você ama, das pessoas que você nem conhece, das pessoas que você tem até dificuldade de amar muitas vezes, os seus inimigos, que você tenha essa doce esperança. Porque a presença do nosso Pai, que é luz, a presença de Jesus, que é luz, muda tudo de lugar. Muda tudo de lugar.
Mas para isso ele precisa habitar no nosso coração e ganhar os espaços do nosso coração. A gente não pode reter nada. Não pode reter absolutamente nada. E é por isso que a gente precisa estar totalmente enraizado no céu. Nossas raízes precisam estar no céu. E conforme as nossas raízes estão no céu, nós vamos tendo clareza, luz, de o que está impedindo, ou o que está bloqueando esse fluir do nosso Pai em nós e na nossa vida, para que os frutos sejam totalmente das raízes do céu. Vai estar fazendo sentido para você? Me conta aqui embaixo. Vamos lá. Hoje nosso Pai está trazendo muita clareza pra gente. Qual é o coração que eu quero que você tenha? Eu quero que você tenha um coração cheio da doce presença da verdade do céu. Uma presença que é luz, uma presença que é amor, uma presença que é poder, não tem limitações, não tem impedimentos, tem todo o poder. E se você tem essa presença dentro do seu coração, se você tem essa luz no seu coração, você coloca totalmente a sua expectativa nessa pessoa, em Jesus, no nosso Pai, e não no que os seus olhos estão vendo, e não nos moldes, nos padrões desse mundo, mas você coloca o seu coração em esperança, né, em expectativa no seu Pai e também em obediência. E é isso que o nosso Pai vai falar hoje, com a gente aqui hoje, em duas passagens da Bíblia que também refletem, também falam sobre o número 4. Lá em Provérbios, pessoal, vai falar que um coração que demora para ter esperança é um coração que ele vai adoecer. E um coração que ele tem boa disposição, um coração que ele tem bom ânimo, sabe? Ele foca, coloca a sua expectativa na pessoa certa, no lugar certo, né? Enraiza no lugar certo, se firma no lugar certo. Então esse coração, ele vai estar sempre em festa. E o nosso coração, ele é a fonte da nossa vida. Deus, ele fala pra gente cuidar, proteger o nosso coração. Por quê? É o nosso coração do nosso coração que vai depender toda a nossa vida. Ou seja, são dos nossos pensamentos, são dos nossos sentimentos. Então a gente precisa proteger o nosso coração. Muitas vezes você não vai ter o controle do seu primeiro pensamento no início. Talvez você não tenha esse domínio próprio para escolher o seu primeiro pensamento, mas você precisa ou pode estar sempre atenta, em observação, sabe, do que você está produzindo dentro de você. E a partir do momento que você vê que algo não está alinhado com a fonte certa, com a verdade de Deus, então você pode substituir esse pensamento, ou você pode escolher um outro no lugar, sabe? Intencionalmente. Então você pode pensar, poxa, estou sem esperança, poxa, não acredito mais, poxa, já era, poxa, vou desistir, poxa, estou frustrado, poxa, estou entristecido, poxa, me fizeram muito mal, poxa, sabe? Todos esses pensamentos e sentimentos humanos e esses padrões e moldes desse mundo. E você pode observar, olha, eu tô pensando assim. Olha, eu tô pensando mal. Olha, eu tô fazendo mal nos meus próprios pensamentos. Não tô agindo conforme a justiça. Não tô sendo alinhada com a vontade de Deus. Não tô agindo com pureza. Não tô agindo com verdade. Não tô agindo em conformidade com a verdade eterna. E aí, por isso que a gente precisa de corações humildes, né? Pra gente ouvir o nosso Pai e ser obediente. Pra gente temer o nosso Pai. Temer o nosso Deus, pra gente acreditar naquilo que ele fala pra gente, porque tudo que ele tá falando pra gente é uma orientação que vai nos ajudar a gerar bons frutos e sair dos maus frutos. Lá em Provérbios também vai falar que a sabedoria, ela é uma base sólida. Jesus é a nossa base, né? E ele não vem pra nos iludir. Ele não vem para se exibir, ele não fala por falar, ele não mostra por mostrar. Ele é uma fonte segura, ele é a verdade, sabe? Diferente da não sabedoria ou da insensatez, que vai só se exibir,
que é ignorante, que não tem conhecimento da verdade, não carrega a verdade, não veio do céu, não é da eternidade, entende? O nosso Pai, Ele quer colocar em nós essa esperança nessa verdade eterna, no amor eterno. O nosso Pai quer que o nosso coração seja cheio da verdade eterna, do amor eterno. Ele quer que a gente abra o nosso coração para que o amor eterno possa fluir ilimitadamente, abundantemente nas nossas mentes, nos nossos corações, e para que ele possa desligar tudo aquilo que não está em conformidade com ele. A gente precisa desligar tudo aquilo que não está em conformidade com o nosso Pai. Então, hoje, nós vamos entender, né, que Lázaro, a história de Lázaro, que também vai falar sobre os 4 dias, fala de uma pessoa que estava doente no corpo, e a gente sabe que antes da doença no corpo, já existe uma doença na alma, já existe uma doença no coração que se origina no coração, porque a palavra é clara dizendo que toda a sua vida depende do seu coração, depende do seu pensamento, depende da sua visão, depende dos seus sentimentos, das suas emoções. E que você tenha a liberdade e o poder para governar sobre a sua mente, sobre a sua visão. Você tem o poder de decidir, de governar, sabe, de dirigir para onde você quer ir. O Senhor te dá essa liberdade. Você é livre para escolher. Você é livre. Olha só, Lázaro, ele estava doente. E Maria e Marta, que eram irmãs de Lázaro, falaram para Jesus: Jesus, quem você ama, está doente. Então, Maria e Marta, elas tinham muita convicção do amor do amigo Jesus. E aqui Jesus, ele se mostra humano, totalmente compreensível às nossas fraquezas, às nossas dificuldades, aos nossos desafios, às nossas ignorâncias também. Nesse tempo aqui, Jesus, ele estava presente de corpo, né? E ele ainda não estava presente no Espírito. Ele ainda não tinha derramado o Espírito dele para que a presença dele fosse constante na nossa vida. Ele ainda não tinha dado pra gente o nosso conselheiro, o nosso consolador, que nos ensina todas as coisas, que nos capacita para todas as coisas. Ele ainda não tinha enviado o Espírito dele, o próprio Espírito dele. Então, Marta e Maria tinham essa convicção. Jesus ama o nosso irmão Lázaro. Jesus ama. É o que flui do coração dele. Não flui outra coisa. Ele ama, ele se importa com Lázaro. Assim como você tem que ter essa convicção no seu coração. Jesus me ama. Não flui outra coisa do coração dele para a minha vida. Talvez o amor dele não vai ser só passar a mão na minha cabeça e dizer: tá certa, continua assim, tá lindo isso que você está fazendo. Não, porque o amor, ele vai exortar como um pai. Corrige os seus filhos. O amor verdadeiro, ele não vai deixar você caminhar para um abismo que você vai cair e não te falar nada. Ele não vai deixar você ir para um mau caminho que vai te fazer mal para os outros e não vai te falar nada. Ele vai te orientar, ele vai te alertar, ele vai te dizer: tá errado, arrepende, muda, sabe, converte, faz um novo caminho. O caminho é esse, ele vai te dar clareza, não é esse caminho, é esse. Então, elas tinham essa convicção. E Jesus, ele fala o seguinte, ele fala: olha, eu sei que ele está doente, mas essa doença não vai acabar em morte. Então ele já tinha essa convicção, ele já sabia o que ia acontecer, porque Deus, ele está acima do tempo, das estações, como nós falamos. Então ele sabe. E muitas vezes, como nós falamos hoje aqui, muitas vezes parece que é mal, parece que é desafiador, parece que é dificuldade, mas muitas vezes nesses momentos é onde o Senhor vai quebrantar nosso coração, onde ele vai fazer a gente se arrepender, fazer a gente enxergar os nossos maus caminhos, as nossas más escolhas,
Às vezes é nesse momento que o Senhor vai fazer a gente crescer, fortalecer a gente, nos ensinar algo novo, sabe? Então tudo vai cooperar para o bem. Não é que o Senhor, ele dê coisas ruins, não dele não flui coisas ruins, mas muitas vezes ele vai, sim, permitir coisas nas nossas vidas, porque ele sabe o final. Ele sabe como é que vai acabar. E aqui ele diz, eu sei como é que vai acabar. Eu sei que não vai acabar em morte. Eu sei que não é para morte. Essa doença não é para morte. E ele vai falar para que é. É para a glória de Deus. Essa doença é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então Jesus, ele tinha muita clareza do que estava acontecendo ali naquele momento. Veja bem, Jesus mais para frente, ele iria ressuscitar no terceiro dia. Mas antes dele ressuscitar no terceiro dia, ele queria que todo mundo soubesse que ele é a ressurreição, que ele é a vida e que ele tem esse poder. E que o amor do nosso Pai tem esse poder de ressurreição. E que há esperança e que a gente deve colocar a esperança nele. Colocar o nosso coração, a nossa expectativa nele. E não nas coisas desse mundo, e não nas pessoas. Por mais bem intencionadas que as pessoas sejam, né? Nós temos que entender que o nosso lugar é debaixo do céu. É um Pai poderoso. É um Pai criador do céu e da terra. É o seu criador, o meu criador. Então estamos abaixo e submetidos a Ele. Devemos estar, não é verdade? Então, Jesus amava Marta, amava Maria, amava Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias. Ele tinha um quê? Um propósito. Ele tinha um propósito de ficar mais 2 dias ali, se demorar. Ele não queria chegar antes. Ele não tinha intenção, ele é intencional, ele não tinha intenção de chegar antes. Ele não tinha intenção de chegar no terceiro dia. Ele tinha intenção de chegar no 4º dia. Lembra que hoje nosso pão do dia é exatamente sobre o 4º dia, né? Vamos lá. Esse foi o 4º dia. Gênesis 1, 19. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 4º dia. O dia que o Senhor criou os luminares. A lua, o sol, as estrelas. Esse foi o 4º dia. Lembra que o sol, a lua, as estrelas são sinais para marcar dias, anos e estações? E lembra que o nosso Pai é maior do que o tempo que Ele criou? Ele é maior do que o tempo. Ele é maior do que as estações. Ele é maior do que dias, do que contagens. Ele é maior. Ele é maior. Ele é o criador do tempo e das estações e dos dias e dos anos. E Ele pode todas as coisas. Ele tem poder de todas as coisas. Então a gente precisa ter essa expectativa e essa esperança que se Ele quer, e esse é o propósito dele, Ele vai agir no tempo certo. E o tempo certo aqui era o 4º dia. Existia uma mentalidade na época, que eu não sei se é muito falado isso, né? Então existe um propósito em relação ao 4º dia. Existia uma mentalidade na época que dizia que depois do 3º dia a alma já era. Mais ou menos esse nível assim de pensamento. Até o 3º dia ainda era possível uma alma, sei lá, reviver, ressuscitar. Ou uma alma estar ali no corpo ainda. Até o 3º dia a alma ainda podia estar no corpo. É isso. A partir do 4º dia já era. A alma já não estava mais ali. Já era. Acabou a expectativa. Acabou a esperança. Acabou a esperança. Esse era o pensamento da época. Essa era a convicção da época. Só que o nosso Pai Criador, no 4º dia, criou o tempo, as estações, os dias, os anos. E se Ele criou, Ele é maior do que a criação dele. Ele tem poder sobre a criação dele.
Ele pode interferir, ele pode mudar o tempo e as estações. Ele pode todas as coisas. E ele nos deu a honra de acessá-lo, de ter ele com a gente. Ele nos deu a honra de ter o conhecimento dele, de ter a sabedoria do céu. Ele nos deu essa honra. Ele nos ama. Ele cuida da gente, ele se preocupa com a gente, sabe? Ele se preocupa, ele tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, se colocou numa forma humana, se esvaziou de si mesmo para ser um servo nessa terra. E amou pessoas, serviu pessoas, fez amizade com pessoas. Não é verdade? Lázaro, Maria, Marta, amigos que se sentiam amados por Jesus. Pois bem, Jesus ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E aí falaram assim: não, mestre, os judeus estavam tentando te apedrejar lá, porque a gente vai voltar? Então Jesus disse: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. Mais uma vez aqui ele está nos falando sobre ele age no dia, ele nos firma no dia, ele nos firma na luz. As obras dele são feitas na luz, no dia, na clareza, certo? E aí Jesus ele fala assim, ó, o nosso amigo adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Jesus sabia que Lázaro tinha morrido. Seus discípulos responderam: Senhor, ele dorme, então vai melhorar. Jesus tinha falado, mas Jesus ele tinha falado da sua morte. Ele sabia que Lázaro estava morto. Mas os seus discípulos eles estavam pensando que ele estava falando de sono. Então Jesus disse claramente, porque ele é o quê? Do dia, da luz. Ele disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam. Vamos até ele. Então, Jesus ele tinha uma intencionalidade. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia do total acesso que ele tinha com o Pai. Pai, o Senhor é bom. Eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. O Senhor sempre me ouve. O Senhor me deu poder e autoridade nessa terra para andar nessa terra e ser nessa terra como eu sou no céu. Para trazer o teu reino para essa terra. O teu reino de luz, o teu reino de amor, o teu reino de bondade, o teu reino de poder, de capacidade. O teu governo nessa terra. O teu governo que está acima do tempo, acima das estações, acima dos dias, acima de tudo. O Senhor me honra para que o teu governo seja exercido através da minha vida. Então, Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Repete comigo, 4 dias. E como eu disse para vocês, então, na cabeça de todo mundo, 4 dias já era. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, mesmo depois desses 4 dias, mesmo depois de morto, eu sei que Deus te dá tudo o que você pede. Então Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Senhor, eu sei que Deus, Pai, te dá tudo o que Jesus pede. Tudo, tudo. Eu sei que Deus Pai dá tudo o que Jesus pede. Tudo. Tudo. Jesus pediu, o Pai concede. Marta tinha essa clareza, essa consciência. Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta queria isso. Ela nem precisou falar. Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Ou seja, a vontade do coração de Marta estava totalmente alinhada à vontade do coração de Deus. E tinha um propósito, né? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, vai viver.
e quem vive e crê em mim não vai morrer eternamente. Você crê nisso? E ela disse, sim, Senhor, eu tenho crido que tu é o Cristo, Filho do Deus vivo que devia vir a esse mundo, pessoal. O Senhor, ele tinha um propósito de mostrar que quando tudo parece que é o fim, quando tudo parece que acabou, é só uma probabilidade de um novo tempo, de um novo início. E esse é o início conforme a vontade de Deus. Qual? Que você viva a vida eterna, para que você receba a vida eterna, para que você desperte para a vida eterna, para que você viva com Ele a vida eternamente. Então o Senhor, ele permitiu aquela morte para que Lázaro ressuscitasse para um novo tempo, para um novo relacionamento, um relacionamento de vida eterna, um relacionamento eternamente, onde não há morte, não há morte. Ele disse aqui, Jesus disse aqui, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ela respondeu, Senhor, eu creio que tu é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir a esse mundo. Então Deus, ele queria que as pessoas e nós soubéssemos quem ele é, que ele é o Filho de Deus, que ele tem todo o poder, que ele tem toda a autoridade, que ele tinha um propósito para vir ao mundo, que ele ressuscitaria no terceiro dia e que ele tem o poder de ressuscitar até fora do tempo que as pessoas acreditam que existia, né? Então as pessoas, elas acreditavam que era só até o terceiro dia. Só que ele disse, não, eu sou maior do que o tempo, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, então tenha esperança e expectativa em mim, eu sou maior do que as estações e o tempo e os dias, eu sou maior, eu criei os céus e eu criei a terra, eu sou maior do que a terra, eu estou acima da terra, eu tenho poder sobre a terra. E eu venho para essa terra para fazer a vontade do meu Pai, para trazer o governo do meu Pai. E eu tenho a autoridade para ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida, foi isso que ele disse. Bom, Jesus, ele ressuscitou o Lázaro, né? E ele disse para Marta, e Marta disse para ele, Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias que ele está no sepulcro. E Jesus disse, eu não falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então ele pediu para tirar a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Ele disse, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou dizendo para que todo mundo saiba para que todo mundo creia que tu me enviou. Então ele queria isso. O Senhor me enviou e eu tenho esse poder. E o Senhor me ouve. E tudo que eu peço, tudo que eu falo, o Senhor ouve, o Senhor atende. Eu tenho esse acesso. O Senhor se agrada da minha vida. O Senhor concede o que eu peço. O Senhor é bom. Eu te agradeço porque o Senhor é bom. Eu te agradeço porque o Senhor é um bom Pai. Que o Senhor tenha vontade de fazer o bem, de amar, de ressuscitar, de trazer a vida e a vida eterna, a vida em abundância, a vida plena para essa terra. Bom, Jesus bradou em alta voz, Lázaro vem para fora, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas e linhos, e seu rosto estava envolvido num pano. Então Jesus disse, tirem as faixas dele e deixem ele ir. Bem, rapidamente aqui, para não ficar gigante esse vídeo, o que acontece? Jesus, ele vai contar com a gente. Então ele vai dizer, tira a pedra, tira a faixa, tira a pedra que é o obstáculo que está no meio do caminho entre eu e aquilo que está morto.
tira a pedra. Coloca a expectativa em mim, tira a pedra. Tirou a pedra? Eu falo, eu declaro, eu ordeno. E o pai concede. Lázaro, vem pra fora. E ele veio. Lázaro estava o quê? Ainda preso a faixas, né? Ele estava amarrado. E Jesus falou assim, tira o que está amarrando. O que está amarrando? O que é que está amarrando? O que é que não está em conformidade? A expectativa no lugar errado? É um coração doente ainda? É um coração que não tem mais esperança? É um coração que não acredita mais? É um coração... Que coração é esse? É um coração ainda com raízes em lugares errados? Em lugares maus, de dor, de falta de perdão, de julgamento, de não compreensão? Por quê? Aí agora a gente vai também... Ixi, saiu. Mas vai dar certo. É Apocalipse. Vamos chegar lá. Apocalipse 4. Apocalipse 4, pessoal. Apocalipse 4, 6. Do 6 ao 11. Tá bom? Depois vocês leiam com calma aí. Vai falar do trono do céu. E aí o que vai falar? Vai falar assim, ó. No centro, ao redor do trono, havia o quê? 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Aliás, essa visão aqui já tinha sido anunciada lá em Ezequiel 1, antes do chamado de Ezequiel, que vai acabar com a idolatria, que vai acabar com as coisas que não agradam a Deus. Tá? Então, no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente quanto atrás. Vamos lá. O primeiro parecia um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro tinha um rosto como de homem. O quarto parecia uma águia. Vou dar uma continuada aqui. Dia e noite, eles repetem sem cessar ao redor do trono. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra, graças àquele que está assentado no trono e que vive para sempre, os 24 anciões se prostram daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor, é o nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Então, tudo que existe foi criado pelo nosso Pai. É a vontade do nosso Pai. Todas as coisas foram criadas e existem pela vontade do nosso Pai. E agora vamos aqui entender esses seres que tinham 4 cabeças, 4 rostos. E esses rostos eram um leão, como um aspecto de um leão, né, um animal selvagem, que representa a ressurreição de Jesus. Então, o nosso Pai está querendo dizer, ei, você tem no seu coração a certeza do poder de Deus, do poder de ressuscitar, do poder de vida, no poder de todas as coisas, no poder que está acima do tempo, das estações. Você tem essa crença? Porque Jesus, ele é o leão de Judá. Ele ruge e expulsa todas as trevas e te diz, você crê? Porque se você crê em mim, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a presença de Deus, o poder de Deus. Então, o primeiro rosto representa o leão e o poder de acreditar em Jesus, a ressurreição e a vida. A segunda fala sobre o boi, que em algumas outras versões a gente vai entender como o cordeiro, tá?
E se a gente for entender mais por esse lado de cordeiro, a gente vai entender mais sobre a humildade que o nosso Pai espera do nosso coração. Então, todo esse vídeo aqui hoje está falando de como o nosso Pai quer que seja o nosso coração. Nosso Pai quer que o nosso coração seja humilde, como foi o Cordeiro Jesus, que mansamente se entregou em silêncio, sem contestar, foi obediente, esvaziou da sua glória, esvaziou-se de si mesmo e serviu e obedeceu e se entregou por amor a você. Então, nosso Pai hoje, Ele quer que a gente tenha esse coração humilde, ensinável, de criança, que escuta Ele, que confia nele, que confia na presença dEle, que confia no poder dEle e que obedece Ele, obedece às instruções dEle. Sabe, é um incômodo que o Pai trouxe para mim desde ontem, é sobre age em conformidade com esse entendimento. Age em conformidade. O que você pode fazer para agir em conformidade com esse entendimento? Não só escuta, mas age. Porque o amor que o nosso Pai espera de nós, né, amar Ele em primeiro lugar e amar o nosso próximo como Ele nos ama, significa que a gente vai ter que agir, mesmo quando a gente não tem vontade de agir. Mesmo quando a gente não está sentindo. Porque amor não é um sentimento. Né? Então ele fala, ande em conformidade, haja, obedeça, se entrega, confia, mesmo que possa doer. Marta e Maria, nessa história que nós vemos hoje, elas estavam em um sofrimento, uma desesperança, em uma tristeza profunda, porque elas perderam a esperança. Elas não acreditavam mais. Elas acreditavam só até um limite. Deus, Ele quer romper os limites. A próxima face, o próximo rosto que é dito aqui é o rosto de um homem que vai revelar a humanidade. E quando é revelada a humanidade, a gente lembra de Jesus, humano, compreensivo, um humano que compreende as nossas limitações, as nossas dores, as nossas carências. Ele coloca o quê? O coração dele na nossa miséria, ele nos entende. Ele veio para esse mundo, viveu a humanidade. Então ele nos entende. Entende quando a gente está em desesperança, quando a gente está com dor, quando a gente está triste, quando a gente está com o coração doente, ele sabe a raiz, ele sabe que ele compreende todo o processo, ele compreende onde veio. Ele compreende porque tem um mal, ele compreende porque tem um mau pensamento, ele compreende porque tem uma dor, porque tem um medo, ele compreende, ele coloca o coração dele na nossa miséria, nas nossas limitações. Ele compreende. E isso significa também que a gente deve agir como ele, né? A gente deve agir como ele, mas nunca estacionar na compreensão, e sempre em dar a mão e puxar. Bora fluir, bora fluir. Bora fluir. Assim como ele nos puxa. Por quê? A gente tem que amar como somos amados. E ele não nos deixa. Ele não nos deixa na sepultura. Mesmo que seja fora do tempo onde a gente acreditou que era possível, ele vem e nos tira para fora. E nos leva para fora. E nos leva para viver a vida eterna. Nos leva para viver uma amizade com ele. Um acesso ao Pai. De amor, de presença, de intimidade, de amizade. Então, ele nos compreende. E está disponível, né, ao nosso arrependimento, à nossa humildade, de ouvi-lo, de se arrepender, de mudar de rota. Ele está disponível para nos perdoar. Ele está disponível para nos curar. Ele está disponível para nos restaurar, para transformar as coisas. Ele está disponível para que a gente viva um processo de transformação junto com ele. Para que ele viva com a gente, né? Durante esse processo. E a quarta face, o quarto rosto vai falar da águia. Existe uma passagem na Bíblia que vai falar que os que esperam no Senhor, então os que descansam no Senhor, aqueles que escutam o Senhor, aqueles que se achegam ao Senhor, os que esperam no Senhor renovam a sua força. E eles sobem alto, como as águias.
sobem alto como as águias. E quando a gente sobe alto, como as águias, a gente vai para um lugar mais alto do que essa terra. A gente vai para um lugar de céu. Então agora vamos falar aqui dentro do nosso coração. A gente está embaixo. A gente está lá na sepultura, nas profundezas, na dor, no sofrimento, na doença, na desesperança, no mal, nas trevas, tal. E aí a gente descansa no Senhor. A gente espera o Senhor, a gente coloca a expectativa no Senhor, a esperança no Senhor. O que Ele faz? Ele fala: eu vou te renovar, eu vou renovar sua força, eu vou renovar o seu bom ânimo. Vai ser um remédio eficiente, você vai subir alto. E quando você sobe alto e você vai para o lugar do céu, como que é o no céu? A gente acabou de ler aqui. Esses seres, eles vão dizer, sem cessar, dia e noite, eles não param de dizer que o Senhor é santo, 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 a verdade, a verdade, a verdade, a pureza, a bondade, a bondade. Ele é separado, ele é a verdade, ele é bom, ele é luz, ele é lindo. Ele é poderoso, ele é grandioso, ele é majestoso, ele é eterno. Ele era o que é, ele é o que há de vir, ele é. Ele é o criador de todas as coisas foram criadas porque ele criou, porque ele desejou. Ele tem todo o poder, então, como que é nesse céu? É a honra para ele, a glória para ele, é o olhar para ele. Então, o Senhor, ele está falando, esse rosto, ele vai para o céu. Essa face é a face que vai olhar o céu e vai ter esperança, a visão que vem de cima, que vem do alto, de clareza, de revelação de quem é o nosso Pai, o nosso Criador. E Ele quer que você saiba disso hoje. Ele quer que você saiba quem Ele é. Ele quer que o seu coração tenha essa convicção, essa certeza e a esperança e a expectativa em quem Ele é, acima do tempo, acima das estações, acima dos dias, acima dos anos, acima de tudo. Poderoso, santo. Toda honra, toda glória, toda majestade, todas as coisas vêm dele, são para Ele, volta para Ele. Sabe? Então, tudo é para a glória dele. Ah, demorou. Achei que não tinha mais esperança na casa de Lázaro. Mas é para a glória de Deus. É para apontar para o poder de Deus, para você entender quem Ele é, para você saber quem Ele é, para você conhecer Ele, para você saber que Ele é a vida. Ele é a ressurreição. Nada para, nada impede Ele de fluir, de agir. Ele está sobre os 4 cantos da terra, de dentro de você, sobre todas as pessoas, todos os corações. Ele é maior, ele tem todo o poder, nada impede ele, beleza? Então é isso, essa é a metanoia do dia. Tenha o seu coração com muita clareza de quem é o seu Pai. Tenha no seu coração muita clareza de quem é o seu Pai. Tenha o seu coração cheio da vida dele. Tenha o seu coração cheio da esperança que Ele é. É a esperança da presença, da luz, do amor, da bondade. Tenha o seu coração cheio. Essa é a vontade dele para a sua vida. E essa é a vontade, é assim que Ele te vê. É assim que Ele vê os filhos dele. Ele vê, ei, meu filho, cheio de esperança, eu tenho prazer nesse coração cheio de esperança. Meu filho guarda o coração dele, minha filha guarda o coração dela, eu tenho prazer nesse coração dela. Eu tenho prazer. Tá bom? É isso, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Vamos declarar? Vamos declarar a palavra. Eu declaro que o nosso caminho vai ser como a luz do amanhecer. Cada dia mais, a luz de Deus vai brilhar em nós até a plena claridade do dia. Amém. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau.